majestoso, minha vida eu te dou.
majestoso, minha vida eu te dou. A paz, irmãos, boa noite. Que alegria podemos começar esse culto, amém? Uma noite um pouco mais fria, mas aquecida pelo Espírito Santo de Deus, amém? E é assim que nós queremos ficar durante todo esse culto e quando sairmos daqui também aquecidos pelo Espírito Santo de Deus, amém? Queria convidar você nessa hora a deixar o seu coração totalmente livre e experimentar o melhor do Senhor para a sua vida nessa noite, amém? Deixar o seu coração totalmente entregue nas mãos do Pai e pedir a presença dEle na sua vida, amém? Nós vamos adorar ao Senhor. Se você quiser se colocar em pé e juntos nós podemos declarar e pedir que a presença dEle invada o nosso coração, a nossa vida, invada tudo que somos, tome conta de tudo aquilo que nós temos, mas que a presença dEle seja real, seja viva, seja verdadeira na nossa vida, amém? Deus, sobre o trono estás, sempre reinarás, és santo, Deus, que jamais falhou, nunca falhará, nos ouve, invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder, com teu toque vem nos restaurar, teu Espírito vem nos
é inútil, é em vão. Senhor, venha sobre nós com a tua presença. Nós estamos começando um tempo de celebração e ajuntamento. Nós estamos continuando, Deus, aquilo que fizemos domingo passado. E nós não interrompemos durante a semana, nós continuamos na sua presença. Nós não entramos na sua presença porque não saímos dela. Ela está em nós, ela está entre nós. E já queremos sentir, mas agora essa noite de uma maneira especial. Mostra o teu poder. Mostra o teu poder. Revela o teu poder a esse homem, a essa mulher, a esse jovem que entra nesse lugar, a essa pessoa que entra pela primeira vez. Confronta os nossos corações com a tua presença, com o teu toque, com o teu fluir. Invocamos a tua presença aqui. Sem a tua presença, Deus, podemos ter uma grande multidão e ainda não valerá a pena. Sem a tua presença podemos ter muita técnica e ainda assim não valerá a pena. Sem a tua presença tudo se torna inútil. Por isso nós pedimos: Espírito Santo, vem sobre esse lugar. Espírito Santo, vem sobre essa igreja. Espírito Santo, vem sobre esse povo. Espírito Santo, aviva o nosso coração. Espírito Santo, aquece a nossa alma. Espírito Santo, desperta os nossos lábios para adoração. Desperta a nossa vida para Ti. Desperta-nos, ó Deus, para a exaltação, para a glorificação do nome de Jesus. Arranca de nós a frieza, a dureza, a distração. Tira de nós a sonolência espiritual e traga sobre nós avivamento dos céus. Derrama sobre nós tua presença aqui. É isso que queremos. Mostra o teu poder, revela o teu poder, mostra o teu poder sobre nós. Move sobre nós a tua mão, tua presença. Tua presença aqui. Você pode sentir. Você pode sentir isso. Sinta o mover do Espírito Santo. Além da religiosidade, além do templo. Tua presença aqui. Já podemos sentir. Aleluia. Aleluia. Tua presença aqui. Já podemos sentir. Aleluia. Eu creio que Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Tua presença aqui. Já podemos sentir. Aleluia. Aleluia. Tua presença aqui. Já podemos. Aleluia. Cante isso. Tua presença aqui. Já podemos sentir. Aleluia. Pega as suas mãos assim nesse momento. Tua presença aqui, Senhor. Pega as suas mãos e sinta a presença do Senhor. Sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Você pode soltar algumas palavras de adoração a Ele nesse momento? Você pode dizer como Ele é bom. Você pode aproveitar que essa presença real está entre nós.
tua presença aqui. Aleluia. 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 Doce e suave presença. A tua presença, Senhor Jesus. A sua presença entre nós. Oh, traga a sua presença entre nós. Louvado seja o seu nome, Jesus. Constrange-nos com a sua presença, Pai. Nós não precisamos esperar uma evolução do culto para sentir a sua presença. Nós não precisamos esperar o último minuto da celebração, um apelo para sentir a sua presença. Já podemos começar a sentir aqui, porque onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. O Senhor habita em meus louvores do teu povo. Meu irmão, minha irmã, eu não quero terminar esse momento sem que você também experimente isso. Tem mais do Senhor para a sua vida. Feche os seus olhos, aproveite. Tem mais do Senhor, tem mais do Senhor. Deixa Ele tocar seu coração. Deixa Ele fazer algo especial essa noite, sua vida. Deixa Ele mostrar o seu erro, mas deixa Ele mostrar o quanto Ele te ama. Deixa Ele mostrar a realidade dEle. Espírito Santo de Deus, e toma-nos essa noite. Só estamos aqui por um motivo. Nós não viemos ver homens. Nós não viemos reconhecer pessoas. Nós viemos ver a sua presença. Viemos experimentar a sua presença. E ela é tudo o que importa para nós essa noite. Eu quero pedir nesse momento que o ministério de louvor seja profético e que eles adorem ao Senhor através dos seus instrumentos. A forma de adorar deles são os seus instrumentos. E que vocês, cada uma na sua técnica, na sua competência, na sua adoração, agora possa adorar ao Senhor. Porque nós vamos dizer como Jesus é bom. Nós vamos dizer como Ele é bom. Nós vamos dizer como é bom sentir a presença dEle. Os instrumentos podem tocar. Adorem ao Senhor através daquilo que vocês sabem. E ministrem ao altar do Senhor. E agora você pode celebrar o Senhor com as suas palmas e adorá-lo, porque Ele está aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te adoramos, nós te bendizemos e reconhecemos que o Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que veio aí preparado para fazer isso essa noite, eu queria que você, enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir à frente e devolver, entregar no altar do Senhor. Tudo é para Ele, tudo é da Ele. E portanto nós devolvemos, não somos proprietários, somos mordomos. À frente da sua cadeira existe um envelope. E você pode fazer isso com muita celebração ao Senhor. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente, devolver o seu dízimo e a sua oferta.
tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Por Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente entre os lábios e também no coração. Solta a sua voz e diz: Jesus Cristo será sempre minha canção. Amigos, famílias, muitos irmãos, aí estão eles. Se você puder dar um abraço nesses amigos, famílias e muitos irmãos, quem entrar nesse gênero você pode abraçar. Seja bem-vindo. Amigos, famílias e irmãos, pode abraçar e dizer: seja bem-vindo essa noite em nome de Jesus. Você que nos assiste pela internet também, obrigado pela sua presença, pela sua companhia estar conosco nesse momento. Um abraço todo especial da nossa comunidade. Depois que você comentou, você pode se assentar, por favor. Queridos irmãos, estamos felizes de receber vocês aqui, para a gente poder junto adorar o Senhor. Isso tudo fica mais especial quando a gente parece que está reunido, né? Como eu disse, nós não começamos um culto, nós não entramos na presença do Senhor, nós já estávamos. Só que parece que fica mais especial, fica mais palpável quando a gente está junto, quando a gente está reunido. Isso é o presente de Deus, ter você conosco, torna esse momento ainda mais legal, mais singular e ainda mais especial. Deixa eu passar alguns avisos para vocês. Primeiro aviso: domingo, dia 30 de julho, nós teremos o batismo e a profissão de fé dos nossos novos membros. Será uma festa emocionante e especial, por isso marque no seu calendário. Você que é novo membro já pode agendar. É o último domingo de julho e nós fazemos por causa do aniversário da nossa igreja nacional. A Igreja Presbiteriana Independente faz aniversário no dia 31 de julho e nós vamos fazer 114 anos de história aqui no nosso país, tá bom? Então você, papai e mamãe, que quer batizar o seu filho, você tem que ser membro, tá bom? E você que é novo membro também vai poder batizar junto no mesmo dia. Vai ser você batizado e o seu filho, a sua filha junto. Se for menor de 11 anos, o seu filho, a sua filha pode ser batizado no batismo infantil da nossa comunidade. Nós teremos uma reunião para explicar o que é esse batismo, como funciona, e se você tem alguma dúvida, você pode dar o seu nome, porque nessa reunião nós vamos esclarecimentos e pegar o nome dos papais e as mamães que vão batizar os seus filhos. A única coisa que você tem que fazer é dar o nome, o seu nome, para a secretaria da nossa igreja. Fazer isso hoje, ou pode fazer isso durante a semana, dando o seu nome, ligando, telefonando e dizendo: eu quero participar do batismo infantil. E você vai ter uma reunião conosco para explicar e mostrar os critérios e também o porquê batizamos crianças na nossa comunidade, tá bom? Você que vem de uma outra comunidade e gostaria de participar da nossa, você fica esperto, porque em breve nós teremos uma nova classe de novos membros. Próximo aviso: nós estamos chegando aí na período de férias.
Algumas escolas a partir da segunda quinzena, ou melhor, segunda semana já de julho entram em férias. E nós vamos aproveitar para fazer a nossa escola bíblica de férias. Uma atividade com as crianças de 4 a 11 anos. Essa atividade será no Colégio Construindo Saber. Nós estaremos lá com a nossa equipe de monitores e com muitas atividades. Na quarta, na quinta e na sexta-feira. Os dias são esses: 12, 13 e 14 de julho. Então, papai e mamãe, grave esse dia, essa data, e é para crianças de 4 a 11 anos. Oficinas, brincadeiras, teatro, música e tantas outras coisas mais vão acontecer nesse dia da Escola Bíblica de Férias. O valor, queridos, é de R$20 e será revertido para as próprias atividades das crianças que nós utilizaremos naquele lugar. Tem lanche, tem toda uma preparação. A partir das 13h30, nossa equipe posicionada, você pode deixar o seu filho, e às 17 horas, às 5 da tarde, nós estaremos devolvendo o seu filho para você, papai e mamãe. O valor é de R$20. Mas aqueles que não puderem contribuir com esse valor, não tem problema. Nós queremos atingir o maior número de crianças possíveis, tá bom? Esse valor é para cobrir as nossas despesas naquele lugar. Mas a nossa comunidade, a igreja, vai também arcar com outros custos se algumas crianças não puderem pagar. Então, nós não queremos discriminar ninguém nessa comunidade. Basta você, ao fazer a sua inscrição, dizer para a nossa equipe: eu quero inscrever o meu filho e eu não posso pagar esse valor. Sem problema nenhum, você não precisará dar maiores explicações por causa disso. É só você dizer para nós: eu quero fazer a inscrição do meu filho, mas eu não tenho condições de pagar esse valor nesse momento. Tem gente que tem 3 filhos, 4 filhos, 2 filhos e quiser conversar lá também para esse pagamento. Queridos irmãos, isso aí é o de menos. O que nós queremos é abençoar crianças, tá bom? Próximo aviso. Hoje é o último dia que eu vou dar esse aviso. Você que ainda não deu o nome do seu filho, você que não deu o seu nome para participar da escola de balé, nós vamos fazer uma reunião em breve, eu vou avisar. Mas hoje é o último dia para você dar o seu nome, se quiser participar da escola de balé, que será aos sábados na nossa igreja, se assim Deus permitir. E se nós tivermos a quantidade suficiente de pessoas, num valor bem irrisório, acessível, para que todas as crianças, e também adolescentes, jovens e até adultos, que têm um sonho de dançar balé, possam participar conosco também. Outro aviso, esse aviso nós tínhamos preparado, mas houve um conflito de agenda e nós não poderemos realizar nesse sábado. Então você se prepare, que nós queremos arrecadar alimentos e vamos fazer isso na porta da sua casa, quando você nos der a autorização por escrito. Domingo que vem você venha preparado, que nós estaremos pegando o seu nome para fazermos a arrecadação de alimento para a nossa mesa diaconal. Queridos irmãos, nós temos recebido muitos pedidos de pessoas que estão precisando de alimento e nós queremos atendê-las. E precisamos da sua ajuda e colaboração para isso. No domingo que vem, nós trazemos esse aviso melhor e você vem preparado para poder contribuir conosco. E terça-feira, nós teremos um encontro com os pais que deram nome para o Bar Baracá. Terça-feira, 19 horas, aqui no templo, nós vamos fazer uma reunião breve para falarmos sobre o Bar Baracá. Você que deu o nome do seu filho, e você que ainda não deu nome, ainda tem essa oportunidade de vir na terça-feira, às 19 horas, para poder participar também. São crianças que completam 12 anos, ou crianças que completam 13 anos agora esse ano, que nós queremos fazer a cerimônia do Bar Baracá, nascidos em 2004 e 2005. Acho que são esses avisos. E tem mais um aviso legal. O Chiquinho e a Dona Lourdes são missionários da nossa igreja. Eles trabalharam por mais de 40 anos no campo ministerial, como missionários. E eles trabalharam durante um período na aldeia Sassoró. E eles estão muito empolgados para a gente fazer uma caravana e ir servir nessa aldeia durante uma sexta, um sábado e um domingo pela manhã. Então nós queremos trazer esse desafio para a igreja. Nós precisamos de um número específico de pessoas voluntárias para ir conosco. Especialmente profissionais. Cabeleireiros, manicures, dentistas, médicos, profissionais de educação física, que possam nos ajudar nessa área, e também jovens, adolescentes que queiram ajudar com a recreação, com atividades, e gente com disposição para cozinhar, para trabalhar, para servir aquele povo. Se você quiser participar e se interessou sobre a viagem para a aldeia indígena em Sassoró, aqui no Mato Grosso do Sul, e quiser participar conosco, é só você dar o seu nome na secretaria também, e nós vamos em breve marcar uma reunião com todos os interessados para a gente poder quantificar isso e também colocar isso na prática, tá bom? Então, viagem missionária, uma experiência de campo na aldeia Sassoró. Nós queremos desafiar a igreja a participar conosco. Acho que são esses os avisos. Nós estamos muito felizes pelo que Deus tem feito no nosso meio.
e estamos compartilhando com vocês as nossas vitórias, nossas alegrias. Ontem nós tivemos uma celebração especial aqui de aniversário do pastor João. Se você não sabia, você pode dar um presente de aniversário para ele, ainda dá tempo, e você pode cumprimentar ele na nossa celebração ainda hoje. O pastor João fez 70 anos de idade e fizemos aqui a sua cerimônia de jubilação. Foi algo especial, está lá no YouTube, entra lá e assista essa celebração que foi tão linda e maravilhosa ontem, em homenagem ao nosso querido pastor, tá bom? Nós vamos colocar em pé, vamos celebrar o Senhor mais uma canção e depois nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Se coloque em pé e vamos adorar ao Senhor. Vamos prosseguir firmes para o alvo, olhando para Cristo. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Pra um lugar mais alto, eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. O que você vai fazer, meu querido? Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Declare isso com fé. Meu alvo é Seu alvo é Cristo Jesus. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Nós declaramos isso. Meu alvo é O Cristo. nosso alvo é o Senhor. Meu alvo é Vamos Cristo. desviar. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Amém. Nós vamos agradecer a equipe de adoração por esse momento. Deixe antes de entrar na palavra, só um recadinho que acabamos esquecendo em relação aos jovens. Temos o cultaço. Cultaço é uma celebração do nosso presbitério que acontece geralmente uma vez a cada 2 meses e vai ser em 1º de maio.
você jovem e adolescente que quer participar de uma celebração especial lá em 1º de maio, é só você procurar o Gabriel. Gabriel, fique em pé fazendo um favor. O Gabriel aí é o líder de jovens, pode falar com ele, dar o seu nome. Eles estão preparando aí um micro-ônibus com 30 lugares, tá bom? Então, o mais rápido possível, dá o seu nome pro Gabriel. Ficou com vergonha, Gabriel? Que isso, rapaz? Ô, louco, faz parte, cara. Isso eu nem chamei você aqui na frente ainda, tá? Vai chegar a hora ainda. Mas dá o seu nome pro Gabriel. E aí você pode participar dessa celebração especial que vai ser lá em 1º de maio, tá bom? Nós estamos com a nossa série discipular e estamos ministrando sobre esse assunto com vocês. E a gente tem aqui tido um privilégio de poder ouvir ministrações que vão trazer a fé para o dia a dia. Essa é a proposta da nossa conversa quando nós falamos de uma fé que começa em casa. Nós não estamos falando apenas de famílias. Nós não estamos apenas falando de casas, de lares, de uma construção familiar ou do núcleo familiar. Nós estamos falando, sobretudo, de um estilo de vida que leva a fé para o dia a dia. E eu queria começar com vocês conversando sobre um assunto, deixa eu ligar aqui primeiro, sobre um assunto que é muito interessante nos nossos dias. A gente tem percebido que as pessoas estão abandonando a prática do tapete. Não sei se você sabe. Essa foto é meramente ilustrativa, tá bom, pessoal? Não é o tapete da minha casa, é meramente ilustrativa. Mas o tapete da minha casa é um lugar especial para mim. É um templo de adoração. O tapete da minha casa é o lugar do meu refrigério emocional. O tapete da minha casa é o lugar da minha paz de espírito. Por quê? Antes dos meus filhos nascerem, a gente não ligava muito para ele, não. Pisava em cima, às vezes dava uma varridinha, comprava um mais novo para ficar bonito, para combinar com a casa, para combinar com os móveis. Mas depois que as crianças vieram, o tapete da sala se tornou um playground. O tapete da sala se tornou um templo de brincadeiras, de diversão, de alegria. Nada mais gostoso do que no final da tarde chegar em casa, pegar meus bebês, deitar no tapete e ali brincar. E ali divertir. E ali nós fazemos brincadeiras, construímos casinhas, brincarmos de papai e filhinho, brincarmos de cosquinha e brincarmos de assistirmos televisão. O tapete de casa é uma celebração, queridos. E eu sempre prezei para que o tapete da minha sala fosse um lugar de adoração a Deus. Interessante, porque quando nós estamos falando em discipular, nós estamos falando de itens que tem na nossa casa. Nós temos sofá, onde nós travamos diálogo e relacionamento. Nós temos mesa, onde nós já falamos aqui da importância de sentar e de conversar e de olhar um no olho do outro. Quando falamos em discipular, nós estamos falando de trazer Deus para as experiências diárias da nossa vida. E uma das experiências mais especiais que eu tenho sentido Deus é justamente no tapete da minha casa. Um lugar onde eu posso experimentar Deus tão intensamente quanto num púlpito de domingo à noite. Tem pessoas que pensam que Deus está mais relacionados a vigílias de orações, mais relacionados a jejum, mais relacionados a programações de avivamento, do que com a sua vida particular e pessoal. Tem gente que acha que Deus está mais preocupado em lidar com celebrações dominicais do que com a nossa vida de empresários, de profissionais, de filhos, de filhas, de esposos, de maridos, de pessoas. E quando nós falamos em discipular, nós queremos mostrar que Deus interessa por nossa vida, pelo nosso dia a dia, pelo nosso contexto. O que está acontecendo conosco é que esse lugar onde nós podemos experimentar Deus em qualquer situação está se perdendo. Eu já compartilhei com vocês aqui e já disse para vocês sobre isso, que a maior experiência que eu tive com Deus até hoje, um toque mais especial, não foi numa vigília de oração. O toque mais especial que eu já tive de Deus na minha vida não foi numa pregação. Não foi num grande congresso de avivamento, onde eu estive ministrando e vi milhares de pessoas se convertendo ou sendo tocadas pelo Espírito Santo. A maior experiência que eu tive na minha vida foi um dia, no final da tarde, quando eu estava andando com o meu filho Heitor de bicicleta em casa. Nós estávamos andando de bicicleta na rua de casa, quando de repente uma presença de Deus tomou conta do meu coração. Eu parei ali, eu não vi anjo, não veio coluna de fogo, eu não vi o céu se abrindo, eu só senti na minha alma um senso da presença de Deus em mostrar aquele bebezinho tão inofensivo sentado na cadeirinha, que acabara de aprender a sentar, com apenas 8 ou 9 meses de idade. Quando eu tive aquela experiência diante do meu filho, de chinelo, de bermuda, não estava engravatado, não estava envolvido por melodias harmoniosas de músicas de adoração, eu simplesmente estava andando de bicicleta,
aquela experiência foi uma mudança de paradigma na minha vida. Foi um divisor de águas que me revelou que Deus está presente nos lugares mais simples, mais singulares, mais singelos da nossa vida e da nossa história. E, portanto, nós não podemos confinar Deus em alguns lugares em detrimento de outros. Sabe o que isso significa, pessoal? Uma palavra que tem aparecido no nosso vocabulário e que às vezes a gente fica preocupado. Deus no tapete da sala, Deus andando de bicicleta, Deus no parquinho com meu filho, Deus na mesa despachando documentos, Deus no balcão atendendo clientes, Deus numa sala de aula ensinando alunos, Deus numa academia fazendo musculação comigo, Deus no lazer, numa praia, ou andando comigo no Lago Tabocó, Deus no dia a dia embaixo de um carro, consertando o carro, Deus comigo no dia a dia, cuidando da administração da minha casa, Deus comigo no fogão de casa. Como assim? Deus no tapete, Deus em qualquer lugar, isso não parece heresia? Você não foi acostumado a entender Deus dentro do ambiente religioso, cercado de aparatos e paramentos religiosos, um pastor internado, engravatado, pronto para pregar a palavra, impostando a sua voz, fazendo uma saudação à amada igreja. Vocês não acostumaram com ambientes estereotipados, onde pessoas parecem que estão tomadas de um espírito religioso? A paz do Senhor, meu irmão. Onde as pessoas mudam a voz, mudam o comportamento, mudam o jeito de se expressar, mudam o jeito de falar e depois voltam para uma vida diária, constante e contínua que parece que não expressa Deus? Deus no tapete? Seria isso possível? Se você está com dúvidas em relação a isso, se você está preocupado em relação a essa palavra, se você sente que isso beira a heresia, eu quero trazer uma palavra para você, que talvez seja a palavra que toma o seu coração. A palavra é secularização. Se você tem dúvidas de que Deus está no tapete, se você tem dúvida de que Deus está no fogão, de que Deus está na academia, de que Deus está em todo lugar, então você foi picado e tomado pelo vírus do secularismo. O que é isso, pessoal? Que palavra é essa? Que termo é esse? Eu vou explicar para você. Secularismo é transformar o mundo em algumas coisas de Deus e outras dos homens. Secularismo é fazer uma linha divisória, como se eu pudesse classificar essa igreja em dois ambientes. Secularização é dizer, do lado de cá nós temos as coisas de Deus, e do lado de cá nós temos as coisas dos homens. Deus e homens não se confundem. As coisas do mundo e as coisas do reino e do mundo não se confundem. Existe o sagrado e existe o profano. Existe o santo e existe o mundano. Existe o santo e existe o impuro. Na nossa mentalidade religiosa, secularista, Deus está relacionado a coisas sagradas. E coisas sagradas é um altar. Coisas sagradas é um louvor. Coisas sagradas tem roupa de coisa sagrada, tem jeito, voz de coisa sagrada, tem ambiente de coisa sagrada. Então nós aprendemos no nosso mundo moderno a partir a nossa vida em duas: coisas de Deus e coisas dos homens. Vamos fazer um exercício rápido? Ir à igreja é coisa de Deus ou coisa dos homens? Coisa de Deus. Ir ao trabalho é coisa de Deus ou coisa dos homens? Seja sincero. Dos homens. Vamos ser sinceros, tá bom? Não estou dizendo o que deveria ser. Adorar ao Senhor é coisa de Deus ou coisa dos homens? Cuidar do meu filho em casa é coisa de Deus ou coisa dos homens? Dar dízimos e ofertas é coisa de Deus ou coisa dos homens? Administrar as finanças da minha casa é coisa de Deus ou coisa dos homens? Vocês estão vendo? Nós aprendemos a fazer essa divisão, como se Deus estivesse restrito no tempo e no espaço que nós predeterminamos. E essa é a segunda classificação. Secularização é confinar Deus em espaços sagrados segundo os nossos critérios. Não é o critério da Bíblia, não é o critério do reino de Deus, é o critério do mundo. Nós partimos isso, nós classificamos assim. E então parece que o mundo está bem dividido em coisas de Deus e coisas dos homens. Isso é secularização. Quando eu chamo você à responsabilidade de adorar a Deus no tapete da sua sala com o seu filho, você fala, não é bem assim não. Onde está isso na Bíblia, pastor? Quando eu chamo você a fazer uma refeição na sua casa para adorar a Deus com a sua família, você diz, como é que pode adorar a Deus com ovo frito, pastor?
Quando eu chamo você à responsabilidade de tratar os seus funcionários como se fosse uma igreja, pastor, o senhor não sabe como os funcionários reagem lá na minha empresa. Vocês estão vendo como fica fácil para a gente? É até melhor. Se a gente conseguir classificar Deus em determinados lugares, a gente não precisa levar Ele para outros. E isso libera a gente, pessoal. Eu posso ser o pai que eu quiser, porque Deus está restrito às coisas de Deus. Então eu posso ser grosseiro, eu posso ser ausente, eu posso ser ríspido, eu posso ser canalha, eu posso ser o que for na minha vida, porque Deus está restrito às coisas de Deus, e coisas dos homens cuido eu. A minha empresa, Deus, cuido eu. O Senhor cuida da igreja, o Senhor cuida dos ímpios, o Senhor cuida dos perdidos na África, porque da minha empresa cuido eu, do meu negócio cuido eu, do meu relacionamento cuido eu. Tudo é de Deus, só que nós aprendemos a secularizar, compartimentalizar. Colocamos Deus em lugares específicos para a gente ficar mais confortável e para a gente não ter o confronto da presença dEle em todas as áreas da nossa vida. Se agora você fosse colocado num raio-x de Deus no seu trabalho, como você reagiria? Se você fosse colocado num raio-x de Deus na sua família, como você reagiria? E o raio-x de Deus passando na sua paternidade, na sua maternidade, passando na sua cidadania, passando na sua vida cristã. Você está vendo como é mais fácil a gente manter Deus na igreja? Então é mais fácil a gente criar rituais para Deus, porque quando a gente traz Ele para a vida, é muito mais complicado. Quando o nosso namoro se torna coisa de Deus, é mais difícil, não é? Quando o casamento também se torna coisa de Deus, fica mais difícil. Quando as coisas do nosso dia a dia se tornam coisa de Deus, a gente tem que agir com mais responsabilidade, com mais consagração e com mais humildade. E é uma coisa que às vezes a gente não quer. Por isso eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante que aconteceu comigo. Eu estive na Jordânia, território 100% árabe. E lá na Jordânia eu tive a experiência de ver espalhado naquela cidade, naquele país, as mesquitas. 5 vezes ao dia, uma música era solta pelas megafones das mesquitas, chamando para a hora de oração. Onde quer que o muçulmano estivesse, ele tinha que parar, virar-se para a Meca e fazer a sua oração. E para isso, ele usava o tapete oriental. O tapete da minha sala é o meu lugar sagrado de adoração a Deus. Eu consigo fazer um culto a Deus naquele lugar, simplesmente brincando com os meus filhos, sem precisar abrir a Bíblia. Porque nem sempre a gente precisa abrir a Bíblia para adorar a Deus. A gente pode fazer isso no dia a dia. Os muçulmanos parece que entenderam isso antes da gente. Porque o tapete oriental do Islã é o tapete que eles carregam onde quer que eles vão. Se eles estão de férias, eles levam o tapete com eles. Porque 5 vezes no dia, eles têm que parar e têm que fazer uma oração a Deus. E eles têm que estender o seu tapete, ajoelhar e virados para a Meca, eles se curvam, beijam o solo onde estão, se curvam, beijam o solo onde estão, se curvam, beijam o solo onde estão e imediatamente se levantam e continuam a sua vida. O que eles fazem durante 5 vezes no dia? O que eles fazem em qualquer lugar, sabe o que eles fazem? É reconhecer que onde eles estão é sagrado. Eu acho isso fantástico. É lógico que nosso cristianismo de meia tigela, o nosso cristianismo genérico que a gente inventou, o cristianismo deturpado, o cristianismo dos holofotes, o cristianismo do mundo pop, tirou a oração, tirou a vida consagrada, tirou a vida de sagrado do nosso dia a dia. Mas esses camaradas, embora estejam adorando uma coisa inverdadeira, falsa, embora estejam vivendo um engano, eles estão fazendo algo que nós deveríamos fazer. Eles estão pegando o seu tapete, estendendo na loja, na empresa, na praça da cidade, nas férias, em casa, no lazer. Eles estendem o tapete, se ajoelham e dizem: esse lugar é sagrado e eu o consagro. Infelizmente eles o consagram a Alá. E nós que temos o Deus verdadeiro, nós não sabemos fazer isso. Sabe o que significa o tapete oriental do Islã? Quando eles estendem o tapete, ali se tornou sagrado. Quando eles desenrolam o tapete, aquele é o lugar de adoração. Imagine se isso fosse trazido para a nossa vida novamente. Por que eu digo novamente? Porque isso estava na Bíblia e nós perdemos. Há um tapete a ser desenrolado na vida cristã. Existe um tapete para a gente usar na vida diária.
Nós podemos imitá-los no mundo espiritual. A gente não precisa carregar um tapetinho no dia a dia, mas há um tapete que você pode desenrolar na sua casa, na sua vida, na sua família, e que pode trazer essa presença do sagrado na sua vida, e essa consciência do sagrado. E eu quero mostrar para você onde que nós caímos. Onde foi que nós falhamos? Eu quero apresentar para você a vacina contra a secularização. Como você estender o seu tapete e reconhecer que o lugar que você está é sagrado. Bom, o primeiro exemplo é de Moisés. Moisés encontra Deus numa sarça ardendo. Depois de 40 anos, e Deus diz assim: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Durante 40 anos Moisés andou no deserto. Durante 40 anos ele não percebeu a presença de Deus. 40 anos carregando ovelha para lá e ovelha para cá. Vai ovelhinha, vem ovelhinha. 40 anos vivendo a sua própria vida. Depois de 40 anos, Deus aparece numa sarça pegando fogo e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o território que você está não foi santo, não será santo, ele não está santo, ele é santo. Moisés, a vida inteira você pisou num lugar sagrado e você não me percebeu. Queridos irmãos, quanto tempo da nossa vida nós estamos pisando em lugares sagrados e nós não nos damos conta. Estamos vivendo a nossa própria vida, estamos construindo a nossa própria história, sem a consciência de que estamos pisando em território santo. Essa é a primeira vacina da secularização. Você não precisa do tapete oriental do Islã. Você tem a sandália dos seus pés, que você pode reconhecer que o lugar que você está é santo quando você ali está. Que tudo pertence a Deus. Outro texto que é uma vacina, esse está em Êxodo 3:5. Outro texto que é uma vacina contra a secularização é o de Colossenses 3:23 e 24. Diz assim: tudo, vou repetir para vocês, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Esse texto, ele classifica o que é de Deus e o que não é de Deus, tá bom? Vamos lá? Vou classificar com vocês o que é de Deus. Tudo. Eu quero dizer para vocês o que não é de Deus. Nada. Simples assim, irmãos. Onde está a nossa interpretação da Bíblia? Tudo que você fizer, faça de todo o coração. Isso é discipular. Isso é trazer Deus para a vida. Eu cozinho para a glória de Deus. Eu educo para a glória de Deus. Eu lavo carros para a glória de Deus. Eu atendo clientes para a glória de Deus. Eu lidero para a glória de Deus. Eu troco fraldas para a glória de Deus. Eu canto no louvor para a glória de Deus. Mas eu também trabalho na minha empresa para a glória de Deus. Tudo. Só que a gente transformou em coisas de Deus só o que a gente quer. Só que Paulo fala: tudo que você fizer, faça de todo o seu coração, como para o Senhor e não como para homens. Sabe para quem que Paulo fala isso? Ele começa falando para o marido, depois ele fala para a esposa, depois ele fala para filhos e depois ele fala para os pais. E aí antes desse versículo ele fala, sabe para quem? Para escravo. Para escravo, irmãos. Para escravo. Imagina, o cara está debaixo de chibatada, o cara está apanhando, não recebe um salário, e Paulo olha para ele e fala assim: você está apanhando? Não está recebendo dinheiro? Faça para a glória de Deus. Irmãos, eu sei que vocês reclamam do salário às vezes reclamam de pagar imposto de renda, mas nós não somos escravos, e a gente pode fazer para a glória de Deus, a gente pode trabalhar para a glória de Deus. Eu posso ter brilho no olhar para chegar na minha classe, na minha turma de aula, de sala de aula. Eu posso ter brilho no olhar para chegar naquela empresa, despachar documento, visitar cliente, apresentar carteiras. Eu posso fazer para a glória de Deus tudo. Só que eu prefiro fazer para a glória de Deus só a igreja. Está errado. É tudo. Se eu posso estar no milharal selecionando e coletando grãos, eu posso fazer para a glória de Deus. Se eu estou lá construindo móveis, eu posso fazer para a glória de Deus. Se eu estou arrumando carro, eu posso fazer para a glória de Deus. Irmãos, eu estou olhando alguns aqui e estou tentando imaginar, né, a profissão de cada um, e selecionando e falando. Eu posso ajudar pessoas para a glória de Deus. Tudo é de Deus. E a gente secularizou. Algumas coisas é dele, outras coisas é nossa. Outras coisas são nossas. Outra vacina contra a secularização é mais um texto, e esse aqui é fantástico, porque o povo
de Corinto era um povo assim meio religioso. Eles estavam acostumados com o ambiente de Afrodite, o culto da deusa Afrodite. Estavam acostumados com os rituais, os sacerdotes dos deuses gregos. Eles acostumavam com isso. E aí o Paulo vem para a igreja de Corinto e fala para eles assim: camarada, vocês precisam entender melhor a palavra de Deus e esse Deus que vocês estão servindo. Vocês querem fazer para Deus só no templo, só na casa. Mas não, Deus se faz para todo lugar, quer ver? E Paulo fala assim para eles, olha que interessante. Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Irmãos, está na Bíblia. Ou você rasga a Bíblia para desacreditar do que nós estamos falando aqui, ou você se convence disso. Eu posso fazer uma pedalada para a glória de Deus? Eu posso sim entregar uma cesta básica para a glória de Deus. Eu posso sim fazer uma janta para os meus amigos para a glória de Deus. E como eu vou fazer isso? É você que vai saber quando o Espírito Santo tomar seu coração e você aprender a assinar cheque para a glória de Deus, a gastar para a glória de Deus. Imagine só, se o nosso cartão de crédito fosse convertido, irmãos. Imagine só, se ele fosse crente. Imagine só o nosso consumismo, que nível ele iria. Por isso, gastar para a glória de Deus, viver para a glória de Deus, se relacionar para a glória de Deus. Imagina só, queridos. Até amar para a glória de Deus. Tudo isso é para a glória. Porque o Paulo fala, ou façam qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. O que você quer fazer para a glória de Deus? Eu quero selecionar o que é de Deus e o que não é. Não, irmãos, não tem condição. Tudo. Qualquer outra coisa. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que está é santo. A gente não tem escapatória. Você não tem alternativa. Eu sei que você tentou. Eu também tentei por muitos anos da minha vida a escapar desse princípio. Mas eu fui convencido, eu não posso mais viver sem isso. Tudo que eu faço na minha vida é para a glória de Deus. Portanto, eu posso estender esse tapete do Islã, que o Islã estende 5 vezes por dia. Eu posso estender a minha vida inteira. Eu posso estender do momento que eu acordo ao momento que eu deito. Do momento que eu me deito ao momento que eu me levanto. Eu posso fazer isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 por ano, a vida toda. Eu posso estender o tapete para a glória de Deus. O Islã faz isso só 5 vezes por dia. Eu posso fazer o dia todo. Eu posso estender o tapete da glória de Deus e dizer: o lugar aqui é santo. Eu não preciso me ajoelhar, beijar a terra para dizer que é santo. Eu sei que é santo, porque eu sei que a presença dele está aqui comigo. Ele não ficou na igreja no domingo à noite, ele está aqui comigo nesse momento. Isso é discipular, irmãos, é trazer Deus para a vida. E essa é a proposta da nossa série de mensagens. A proposta, o princípio, o valor, o objetivo de falarmos de discipular, irmãos, não é de falar de família. O princípio é libertar Deus do templo e trazê-lo para casa, para a vida. Eu imagino hoje um Deus cristão que nós estamos servindo, aprisionado dentro dos templos religiosos, clamando: me libertem, porque eu quero viver na sua vida, eu quero experimentar a sua casa, eu quero experimentar o seu churrasco, eu quero experimentar as músicas que você ouve, eu quero estar na sala da sua casa com a TV que você assiste, com os filmes que você assiste, eu quero estar com seus funcionários, eu quero estar com você quando você está sozinho no computador. Esse Deus que quer estar comigo em cada momento. E se eu entender isso, eu vou prestar atenção na música que eu ouço, no filme que eu assisto, na imagem que eu vejo, nas companhias que eu ando, no churrasco, o princípio que eu faço. Queridos irmãos, a vida seria muito mais linda e maravilhosa se a gente vivesse com o princípio do tapete. Se o tapete estendesse na nossa vida e a gente libertasse Deus do templo e trouxesse Ele novamente para a nossa vida. Traga Deus de novo para a sua vida. Traga Deus de novo para a sua casa. Não deixe Ele no templo. Ele está cansado de ser adorado no templo. Ele quer ser adorado na sua casa. Ele quer ser adorado no seu dia a dia. Ele quer ser adorado nos seus afazeres mais mínimos. Ele quer ser adorado em você, em sua vida, em qualquer circunstância e em qualquer lugar. Esse é o propósito: libertar Deus do templo e trazer Ele para a vida. E para isso, eu perguntaria: não seria a nossa vida um grande tapete então? Se o tapete da minha casa me ensinou que eu posso adorar Deus, se o Islã fala que eles podem usar o tapete para mostrar que aquele lugar é sagrado, não seria a vida um grande tapete segundo os textos que a gente leu?
Um grande lugar para a gente poder desfilar a glória de Deus. Porque eu imagino um tapete vermelho se abrindo para mim nesse momento. Eu fico imaginando eu acabando o culto, indo para minha casa, ou passando num lugar para comer um lanche. E eu imagino um tapete vermelho da glória de Deus, abrindo para que eu ande por sobre ele. E eu comece a experimentar a glória de Deus comendo aquele lanche. Eu começo a experimentar a glória de Deus colocando os meus filhos na cama, dando um beijinho antes de dormir, fazendo oração com eles. Eu fico vendo amanhã o tapete abrindo na porta da minha casa. E eu saindo para fazer o meu exercício matinal. Eu consigo imaginar amanhã, no período da tarde, o tapete se abrindo e eu entrando na sala da gerência para conversar com o meu chefe, e eu entrando pelo tapete da glória de Deus. No final da tarde esse tapete desenrola e vai para minha casa, e lá eu posso encontrar minha esposa, e eu posso entrar pelo tapete da glória de Deus novamente para o meu relacionamento familiar, e lá eu posso sentar no tapete da glória de Deus e assistir um bom filme, posso assistir um programa, ou eu posso simplesmente conversar com a minha família. Queridos, é tudo para a glória de Deus. Se a gente aprender isso, nossa vida será revolucionada. Revolucionada. E aí eu quero mostrar para você o tapete da minha casa. Esse é o meu tapete, tá bom? Eu estou trazendo uma experiência minha, não é seu tapete, é o meu, tá? Se você quiser dizer, é igual lá de casa, ou, não é igual lá de casa, é assim, uma questão de cada um. Esse é o meu tapete. Se o meu tapete me ensinou algumas coisas, eu queria compartilhar com você. Porque é assim que eu vivo a minha vida, como tapete da glória de Deus. Eu quero viver e procuro isso todo dia. Se o tapete da minha casa me ensinou, eu quero compartilhar algumas lições. E daqui você pode tirar outras. Como é o tapete da sua casa? Como é o tapete da sua vida? Primeiro, o tapete da vida tem que ter mais alegria. Tem que ter mais alegria, gente. Quer um lugar mais alegre e festivo do que o tapete? Você chega lá e já começa a fazer uma cosquinha, já começa a fazer uma brincadeira, já começa um negócio, sabe? Aquela cara sisuda, amarrada, sabe? É impressionante. Eu vou fazer um teatro para você, mais ou menos, para você entender como acontece. Você vai no correio da sua casa, você estacionou o carro na garagem, e você vai na caixinha do correio. Você pega o boleto, e você faz assim. E você não muda a sua expressão, muda? Você pega o boleto e entra na sua casa. E aí você fala oi para a família, oi, todo meio emburradão e tal. Aí daqui a pouco, isso eu vou falar que aconteceu comigo. Pegava o boleto lá em casa. Oi, tá. Tomava um banho, voltava, sentava no tapete de casa, não queria conversa com ninguém. Sisudo, carrancudo, fechado. Daqui a pouco eu vinha, papai. E daqui a pouco, o sorriso vinha de novo. O tapete é isso. O tapete é a experiência da alegria. Isso fazia bem para a minha alma. Faz bem até hoje. Coisa gostosa chegar em casa, tirar o tênis, esticar o pé no tapete e falar, pode vir agora, criançada, aqui. Isso renova a minha alma. É alegria. Por que a vida não pode ser assim? Porque Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Sabe de onde Paulo escreve isso? Pastor, ele escreve da igreja. Ele escreve das Ilhas Caimã. Ele escreve lá do Caribe. Ou ele escreve lá da Europa. Não. Ele escreve da Europa, mas ele escreve do fundo de uma prisão fria e fedida. E ele diz, povo de Deus, fica feliz. Fiquem felizes pelo amor de Deus. Porque a alegria é uma decisão. Alegria é uma opção que nós temos na vida. Eu posso ser alegre, eu posso ser triste. Eu não dependo de circunstâncias. Segundo o cristianismo verdadeiro, eu não dependo de circunstâncias para ficar alegre. Eu posso decidir em estar alegre. Onde eu encontro isso na Bíblia? Eu encontro na Bíblia em Neemias 8:10, que diz assim, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É uma ordem. Não fica triste, se alegre. A alegria do Senhor é a sua força. Eu encontro isso no Salmo 118, versículo 24, que diz assim, alegrai-vos no Senhor. Esse é o do Filipenses. Diz assim, 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. É uma ordem. Vamos ficar felizes, povo de Deus, porque é uma decisão ser alegre. Então a próxima vez que a tristeza bater no seu coração, você pode recebê-la, porque todo mundo fica triste. O problema é quando eu tenho uma vida deprimida e triste, e não deixo a alegria invadir meu coração. Até porque Provérbios capítulo 15, que o rosto alegre, o coração alegre deixa o rosto bonito. Não é? Já viu isso em Provérbios? Um coração alegre aformoseia o rosto. Irmão, como você está feio, hein? Irmã, como você está feia, hein? Não, você está bem arrumadinha. Está com luzes.
invertidas, escovas progressivas, né? Maquiagens definitivas. Você está bonita, mas está feio o coração, não está? Não adianta querer cuidar por fora se não cuida por dentro. A vida tem que ter mais alegria, irmãos. A vida tem que ser um tapete para a glória de Deus. Eu tenho que decidir por ser alegre. Eu não posso abraçar uma vida sisuda e carrancuda. Eu posso ter uma vida alegre. E ela está ao meu alcance porque eu tenho Jesus, que é a minha alegria. E mais do que isso, ou melhor, nada mais do que isso, é Jesus que eu tenho na minha vida para ser minha alegria. Bom, o tapete da minha casa me ensina que eu preciso ter mais contentamento. Lembra o boleto? Eu cheguei e coloquei em cima da mesa. Fui tomar meu banho. Voltei e sentei no tapete. A cara fechada, já deu um sorriso. Onde eu estou pensando no boleto? Já passou. Porque agora eu quero aproveitar o momento. Eu quero desfrutar o momento antes que os meus filhos fiquem jovens e peçam a chave do carro para sair. Eu quero sentar no tapete e quero me contentar com isso. Só aquilo me cabe. Só aquilo me basta. Aquilo é tudo que eu tenho no momento. Eu não fico preocupado então com o boleto que está sobre a mesa. Não estou dizendo uma vida sem responsabilidade. Calma aí. Eu estou dizendo que o contentamento é quando eu sei que aquilo me basta. Irmãos, nós vivemos uma vida descontente. E descontente não é tristeza. Descontente é sem contentamento. Contentamento é da palavra latina contento, que significa conteúdo. Quem não tem conteúdo vive descontente. Você precisa ter conteúdo na sua vida para ficar feliz. E que conteúdo é esse? Jesus. Jesus é o conteúdo da nossa fé e o conteúdo da nossa alegria. Por isso, eu entendo que a vida como um tapete maravilhoso para eu pisar, eu preciso ter contentamento. Uma alegria constante, contínua, intensa de saber que o que eu tenho é o suficiente. A palavra de Deus diz que nós devemos aprender a viver contente com todas as coisas, Filipenses 4:11. Hebreus diz que nós devemos afastar de nós a insatisfação e a ganância e viver com singelo contentamento. Irmãos, onde a gente se perdeu? Você não tem o celular que você queria, isso acaba com a sua família. Já pensou nisso? Você não tem o carro que você queria, isso rouba a alegria da sua vida. Você não tem o trabalho dos sonhos, isso rouba a alegria do seu dia a dia. E quem de nós vai ter? Se a gente não tiver Jesus, que é o conteúdo da nossa esperança, nada nesse mundo vai nos satisfazer. Deixa eu dar um exemplo para você aqui, para quebrar o clima. Pegamos um peixinho e tiremos o peixinho do aquário e coloquemos o peixinho sobre a mesa. E o peixinho vai ficar olhando para você com zóio de peixe morto. Já ouviu falar nisso? Zóio de peixe morto. É o olho de peixe morto, mas a gente fala no vocabulário popular, zóio de peixe morto. O que você está com esse zóio de peixe morto? E aí aquele peixinho fica lá com o zóio de peixe morto. E aí você fala assim, rapaz, o peixinho ficou triste. Eu preciso dar uma ajudinha para ele. Já sei. São 3 coisas que as pessoas precisam para estar felizes: dinheiro, poder e sexo. Se elas tiverem isso, está tudo bem. Aí ele pensa, bom, o peixinho precisa de dinheiro. Ele pega umas notinhas de 100, as irmãzinhas garoupa, coloca do ladinho dele, né? Fica tudo bonitinho, alinhado. E ele fala assim, rapaz, olha quanto dinheiro aí, se alegra, meu filho. E o peixinho continua com a carinha de peixe morto. Aí ele fala, bom, não deu certo, né? Vamos tentar, quem sabe aí, poder. E aí ele pega um distintivo e coloca na escama do peixinho. Agora ele foi elevado a bispo, apóstolo. Agora ele foi elevado a superintendente da gerência. E ele colocou um distintivo e falou, agora você foi promovido. E aí ele fala, vamos peixinho, se alegra, você tem poder agora, você tem... E o peixinho continua. A carinha do peixinho não muda. Aí ele tenta a última. Falou, agora só pode ser uma orgia sexual para levantar esse menino. Porque não tem dinheiro que deixa o menino feliz, não tem poder. Agora ele vai lá e pega, né? Pega lá umas piranhas, né? Acho que fica bom para peixe, né? Desculpa aí, gente. Eu nunca tinha pensado nisso, mas fica bom. Aí ele coloca lá. E aí fala, agora se aproveita, meu irmão, porque você tem tudo que você precisa. Só que o peixinho não reage. O peixinho continua com os olhinhos de peixe morto. O que está faltando para o peixe, gente? Água. Ele foi tirado do habitat dele. Ele foi tirado do que era mais essencial para a sua vida. E não há nada no mundo que possa transformar aquele olhinho de peixe morto em olhinho de peixe vivo, se não for o lugar de onde ele foi tirado. Não há nada nesse mundo que possa te trazer contentamento se não for a presença de Jesus. Você pode estender esse tapete e perceber todo dia. Você não tem o dinheiro que você gostaria, mas você tem Jesus, você tem o tapete.
Você não tem o trabalho que você gostaria, mas você tem Jesus e você tem o tapete da glória de Deus. Você não tem a casa que você gostaria de morar, mas você tem Jesus e tem o tapete da glória. Você não tem a refeição que você gostaria de ter, mas você tem Jesus e tem o tapete da glória de Deus. Você não mora na cidade que você gostaria, mas você tem Jesus e tem o tapete da glória de Deus. E se você tem isso, isso é contentamento. Todo o resto acaba. E isso é o suficiente para a minha vida, para o meu coração. No tapete da minha casa tem mais descontração. Descontração. Irmãos, aqui a gente tem que deixar a vida um pouquinho fazer cócegas em nós. Entendeu? A descontração é da cócega. Adoro isso. É mais gostoso acordar as crianças com cócega do que qualquer coisa. Elas já acordam rindo. E aí você vai cócegas, cócegas, cócegas. E um dia eu estava orando a respeito dos meus problemas e Deus falou assim para mim: querido Denis, deixe a vida fazer cócegas em você está muito sério. Eu comecei a colocar muitas planilhas, muitas metas, e eu não sou contra isso, isso é muito bom, gente. Mas tem momento que a gente tem que descontrair. A vida precisa de sorriso. A vida precisa de uma brisa suave de alegria, mas de descontração. Não estou falando de irresponsabilidade, de viver como se o compromisso não existisse. Eu estou falando de descontração, no sentido de você viver a vida um pouquinho menos sério, sabe? Para de ser tão ranzinza, tão cruel. Divirta-se um pouco. Tá bom, ralou a calota do carro. Não é fácil, queridos, para um homem ver a calota bendita do carro ralada. Mas que tal uma brincadeira ao invés de uma briga? Que tal uma piadinha ali naquele momento ao invés de uma briga dentro de casa? Não é fácil, não é verdade? Não é fácil. Existem tantas coisas na vida que a gente leva tão a sério, que são bens materiais e que a gente pode se divertir, se alegrar. Parece que o bem material está dominando você, é o seu Deus, é o seu ídolo. Você é capaz de espancar o filho por causa de algo que quebrou na sua casa. Descontrolou, descompensou. Você é capaz de roubar para conquistar um bem que você não tem. É capaz de enganar para conseguir chegar a um lugar que ainda não é seu. Leve a vida mais light, querido. Aproveite a vida que Deus te deu. Curta a vida que Deus te deu. A Bíblia fala em Eclesiastes 12, lembra do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e diga, não tenho nele prazer. Ou seja, aproveita enquanto você tem saúde, viva essa vida que Deus deu, que é um presente. Estenda o tapete e curta. Aproveite a vida, ela passa tão rápido. A nossa saúde não é eterna. Tem gente que fala assim, não, pastor, eu tô guardando dinheiro agora, tá? Não sou contra guardar dinheiro, tá bom, gente? Só estou dando um exemplo. Porque quando eu aposentar, aí, né? Irmãos, quando a gente fica velho, a gente não viaja mais, tem trombose, artrite, artrose, entendeu? Tem hérnia de disco, a gente não pode ficar sentado. Eu vou fazer aquela viagem dos meus sonhos quando eu aposentar. E aí fica lá brigando por causa de coisas agora, materiais. E aproveite a vida. Ela é um bem precioso de Deus. A glória de Deus está na vida. E a gente não precisa ficar num monastério, num mosteiro em silêncio, fazendo meditações. Para Deus se alegrar de nós, eu posso estar aqui, fazendo um churrasco no Tabocó, não sei o quê, com a minha família, como eu posso estar na Europa, passeando com a família, não importa, se eu estou feliz, se eu estou em paz, se eu estou aproveitando essa vida e honrando Deus, não é o lugar, é a presença de Deus. Nós estávamos em férias, um lugar gostoso, maravilhoso, e minha esposa falou, num dia chuvoso, choveu o dia inteiro, imagina só praia com chuva, e minha esposa falou assim, o que é a chuva? Quando o que importa é a presença. E ela me ensinou naquele quarto do hotel, junto com as nossas crianças, num toró, de que não importa o ambiente lá fora, o que importa é o ambiente que nós criamos. Se está bem em nós, está tudo bem em volta de nós. Descontraia, não leve a vida tão a sério. Enquanto eu estava lá falando, puxa vida, eu paguei esse pacote aqui, chovendo um dia, são 7 dias, é um dia menos. Eu comecei a fazer o cálculo, uma diária de hotel, mais uma diária, não sei o que. Eu falei, meu Deus, estou perdendo dinheiro. E ela falou, não importa o lugar, importa a presença. Queridos, que tapa de pelica, né? Luva de pelica. Eu estou falando para vocês, você pode aprender isso também. Pode aprender isso também. Assim como eu estou aprendendo. Humildade. O tapete da minha casa é humildade. O que acontece no tapete da minha casa? A gente fica tudo no mesmo nível. Lá não tem pastor, lá não tem professor, lá não tem profissional, lá não tem o paizão,
lá eu estou no nível das minhas crianças. Eu penso como eles, eu ajo como eles, eu falo na linguagem deles, eu brinco como eles. Lá a gente perde os distintivos, as patentes, e a gente perde o nosso senso de egoísmo, de arrogância e de altivez. Lá eu fico na linha das minhas crianças, eu aprendo lá em casa, no tapete da minha sala, que na vida a gente precisa ser mais humilde. O tapete da vida, quando ela se estende para mim, para a glória de Deus, ela me ensina que eu tenho que ser gente como as pessoas. Eu não tenho o direito de dizer que eu sou diferente por causa da minha classe social, por causa do meu olerite, por causa do meu estereótipo ou por causa da minha formação. Eu não tenho direito de dizer que eu sou melhor das pessoas porque eu tenho uma melhor resposta em relação às situações da vida do que a outra, que reage emocionalmente de uma maneira mais abalada. Eu não tenho o direito de classificar pessoas, eu não tenho direito de achar que eu sou melhor que os outros. No tapete da glória de Deus, todo mundo é igual. Sabe por que você é tão arrogante? Sabe por que você é tão egoísta? Porque o tapete não chegou na sua casa. Porque o dia que o tapete da glória de Deus entrar no seu comércio, você vai ser igual a todo mundo. Vai ser patrão ainda, mas vai ser humilde. Vai ser gerente ainda, mas vai ser humilde. Quando o tapete de Deus chega na nossa casa, chega no nosso trabalho, chega na nossa vida, a gente se alinha e a gente fica do nível da terra. E não tem nada melhor para a nossa vida do que ficar no nível da terra. A gente pede perdão como todo mundo. A gente erra como todo mundo. A gente fica fraco como todo mundo. E então a vida do tapete me ensina que eu preciso ter mais humildade. E a Bíblia diz isso. Humildade vem do termo latino, humus, que significa, isso mesmo, esterco. É a parte fértil da terra. Humildade é ser estercão. Olha que coisa linda. Maravilha, pastor, o que vocês aprenderam aqui hoje? Vão sair para sua casa, o meu amigo vai perguntar: o que o pastor ensinou lá na igreja? Ele ensinou que eu tenho que ser um esterco. É isso, minha vida se resume a ser um estercão, bem cheiroso. E é verdade. Eu digo para vocês que a alma não tem cheiro, lembra que eu falei? Porque se tivesse, ninguém conseguia ficar um perto do outro. Isso é humildade. É a gente saber quem a gente é de verdade. No tapete de casa eu fico igual aos meus filhos, eu falo como eles. E quando eu tenho humildade na vida, eu sei que eu não sou melhor que ninguém. Eu ocupo cargo e função diferente, mas eu ainda continuo sendo humano. Ó, que palavra bonita. Humus, humildade, humano. Todas com a mesma raiz. Eu só sou humano quando eu sou humilde. Porque eu sei que eu sou humus. Porque se eu inverter o padrão, eu não sou mais humano. Eu sou uma outra entidade, mas não sou mais humano. E por fim, a última. O tapete da sala é o lugar de imaginação. O Rubem Alves tem um artigo que ele diz assim, que a imaginação é o artista que mora em nós. Gente, a gente está roubando as nossas crianças do prazer de imaginar. Quando as crianças vêm lá com um brinquedinho, né, lá, e você vê que aquele brinquedinho não tem forma nenhuma. E aí o menino vem e você fala: o que você está fazendo? Eu estou voando com um foguete na galáxia. E você olha, é uma caixa de papelão. Isso é caixa de papelão, meu filho. Você está roubando a imaginação dessa criança. Roubando a capacidade de sair do presente e viajar além. Porque a explicação, ela limita. A explicação, ela restringe. A imaginação amplia, libera. Irmãos, eu sou por natureza um ser imaginário. Minha esposa me chama de José às vezes, né? José do Egito, o sonhador. Porque eu vejo assim, dou uma viajada boa, daquelas maravilhosas. Mas eu falo que isso é bom. É bom ter uma pessoa perto que fala: volta para a terra. É bom também. Mas é tão bom imaginar, queridos. O nosso mundo ficou adulto demais. O nosso mundo ficou matemático demais, lógico demais. Imagine, sonhe. Visualize um futuro para a sua família, um futuro para os seus filhos. Imagine as próximas férias, imagine o próximo emprego, imagine o seu ministério na igreja, imagine como você será daqui 20 anos, imagine, projete, sonhe, não viva essa vida mediocramente, olhando para baixo, dizendo não tem nada além daqui, porque a Bíblia diz: como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Você é o que você imagina, pode olhar lá em Provérbios. Como o homem imagina, em sua alma assim ele é. Imagine e você será. Que coisa bíblica interessante. Tapete da imaginação. Quando Deus ele desenrola esse tapete na minha vida, eu consigo sonhar mais. Eu consigo visualizar mais. Eu paro de ser pessimista. Ih, não dá certo. Ih, não vai dar certo. Não, eu sonho de... É possível. Tudo é possível.
Eu não preciso ser um Aladim, sentar num tapete mágico, mais um tapete aqui, né? Um tapete mágico, sair voando para imaginar. Eu tenho o tapete da glória de Deus, que quando eu entro, Deus fala, eu posso fazer todas as coisas naqueles que me confiam em meu nome. Tudo é possível naquele que crê. E eu começo a imaginar. Eu imagino a cura, a libertação, a salvação, a transformação. Imaginar não é devaneio. Imaginar não é loucura. Imaginar não é abstração. Imaginar é colocar sonho para a gente poder viver. Porque quem deixa de sonhar, queridos irmãos, pode até respirar, mas já morreu. Quem deixa de sonhar pode até respirar, mas já morreu. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho para a sua profissão? Qual é o seu sonho para os seus filhos? Qual é o seu sonho para o casamento? Qual é o sonho para bodas que você quer fazer com a sua esposa? Qual é o seu sonho para casar-se? Qual é o seu sonho para a sua saúde? Qual é o seu sonho para a sua igreja? Qual é o sonho para a sua cidade? Qual é o sonho? Se você hoje, durante todas essas perguntas que eu fiz, não conseguiu dizer um deles, é melhor se internar. Porque você corre risco de vida. Está respirando, mas já está com falência múltipla de órgãos. Porque parou de sonhar. A vida pede que o tapete se estenda e eu tenha alegria. Porque a alegria do Senhor é minha força e a alegria é Jesus. Eu tenho contentamento, conteúdo, porque se eu tenho Jesus, eu posso estender o tapete e percebê-lo todos os dias da minha vida. Eu sei que as coisas dessa terra não se comparam com a glória que há de ser revelada. Se eu estendo o tapete na minha vida, eu tenho descontração. A vida fica leve, não fica sisuda, carrancuda. A vida fica solta. Eu sei que Deus é bom. E eu posso me alegrar com isso. Se eu tenho o tapete da glória de Deus na minha vida, eu fico humilde. Eu sei quem eu sou. Eu me nivelo às pessoas. Eu compreendo, tolero, amo e perdoo. E peço perdão. E se o tapete da minha casa, da glória de Deus está na minha vida, eu sou um sonhador. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem? Imagina. Como quem sonha. É tão bom, irmãos, ter uma igreja sonhadora. É tão bom ter jovens sonhadores. Pode vir a equipe aqui na frente, por favor? Enquanto a equipe vai vindo, deixa eu só contar um exemplo para vocês. É tão legal ver alguns jovens na igreja que chega para mim e fala, pastor, e se a gente fizesse? E se a gente, eu adoro isso, gente. Tem coisa assim que realmente a gente fala, não vai dar muito certo. Mas, cara, é tão lindo as pessoas sonharem. Quando a gente vê um casal de 30 anos de idade sentando comigo, 30 anos de casamento, sentando comigo e falar, pastor, eu quero planejar as bodas de 40 anos. 40 anos é prata? É isso mesmo? Hã? A de 25 é prata, né? A de ouro é de 50, né? É. A pessoa planejando já daqui 10 anos, falando, pastor, eu quero fazer algo especial. Gente, sonhar, imaginar, é coisa do mundo das crianças? Não. É a coisa do mundo dos vivos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Estenda o tapete da glória de Deus na sua vida. E o que é o desafio de hoje? Onde que a gente aprende tudo isso? Bom, o que você aprendeu? Que o mundo não é compartimentalizado entre coisas de Deus e coisas dos homens. O mundo é um grande tapete da glória de Deus. Estou onde eu estou e percebo que tudo é sagrado na minha vida. E se tudo é sagrado na minha vida nesse tapete, eu tenho que ter posturas. Eu aprendi com o tapete de casa. Você pode colocar o que você quiser ali. O que você aprendeu na sua história. Mas o desafio de hoje para você é estender o tapete vermelho da glória de Deus para a sua vida e para o reino de Deus. É hora, meu irmão, é hora, minha irmã, de adorar um Deus que é dono do mundo e não dono da igreja. Ele é do mundo. E para estender o tapete para Ele dizendo, Senhor, eu quero viver cada dia da minha vida com o senso da sua presença e percebendo que o Senhor é real na minha vida. Vamos ficar em pé? Vamos adorar ao Senhor, discipular, tirar Deus do templo e reconhecer que Ele é dono do mundo. E essa canção diz, dono do mundo, dono do meu coração. E nós vamos declarar. E enquanto você estiver declarando, estenda o tapete da glória de Deus para a sua vida. E experimente essa presença em todos os lugares, em todos os âmbitos da sua história.
soberano, o domínio está em tuas mãos. Não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, o meu refúgio, libertador. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Dono do mundo, dono do meu coração, Rei soberano, o domínio está em tuas mãos. Não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, o meu refúgio, libertador. Grandioso, vencedor, e em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Grandioso, vencedor, e em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Nós acabamos de cantar uma coisa que pregamos. Coloca a letra para mim, fazendo favor, do começo. Dono do mundo, não de algumas áreas. Dono do meu coração, e não apenas da minha religião. É soberano e tudo, domínio está em suas mãos. Pode passar? Não há nada que eu possa fazer sem a sua presença. Se esse tapete não estiver estendido para que eu possa pisar, para que eu possa experimentar, não há nada que eu possa fazer. És a minha força, meu refúgio, libertador e próximo. Ele é o vencedor. Em teu nome há poder. E no final diz: minha vida eu te dou. Eu quero convidar você a fazer isso essa noite. Dar sua vida a Jesus, dar o seu coração a Ele, e permitir que Ele estenda o tapete da glória dEle, para você andar e pisar e experimentar em cada passo da sua trajetória um território santo. Feche os seus olhos. Paizinho,
nós convidamos a sua presença para tomar conta de tudo que somos. Não apenas desse culto, como fizemos agora há pouco, quando invocamos o teu nome e queremos sentir tua presença aqui. Sim, sentimos. Agora, Pai, o nosso desafio é sentir a sua presença lá fora, em meio às crises, aos conflitos, às pressões, às angústias, às perdas, aos lutos e os sofrimentos. Mas nós vamos pelo poder da sua graça, porque o tapete está estendido, a glória já chegou, e o Senhor, ó Deus, cobre toda a terra. A glória do Senhor cobre toda a terra, como as águas cobrem o mar. E isso diz a tua palavra. Não existe um lugar que a sua presença não esteja, e nós queremos experimentá-la, experienciá-la em cada passo, em cada momento da nossa trajetória. E quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor. Pai, amplie o nosso tapete, aumenta a nossa visão e abençoe esse teu povo, para que ele possa fazer a diferença nessa cidade, onde quer que esteja, levando a sua presença, essa presença tão real aqui, para uma presença real na vida. Pai, nos leve a essa presença, nos leve a esse lugar, para que possamos ver o território santo, onde quer que estejamos, e possamos perceber a sua presença, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo, venha sobre a sua vida, e você o perceba em todo lugar, nesse grande tapete da glória de Deus, espalhado sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, uma boa semana. Vá com Deus. Grandioso, vencer.